Manhã RDC. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul. Desejamos um bom dia e um Feliz Natal. Sejam muito bem-vindos à programação ao vivo da Rede Digital de Comunicação. O que acontece quando psicólogos se encontram? Acontece uma conversa em que são analisados com profundo conhecimento assuntos como comportamento, conduta, atitude, maneiras, hábitos, costumes. É o convite que o Manhã RDC faz na edição especial de segunda-feira, 25 de dezembro. Vamos acompanhar as opiniões da psicóloga Magda Mello, que tem graduação em psicologia pela Unicinos e é doutora em psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, Espanha. Psicólogo Maurício Raskin Goldstein possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica e é mestre em psicologia da personalidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a psicóloga Michele Terres, graduada em psicologia pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, mestre em psicologia clínica pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. Ficamos muito gratos por terem aceito o convite. E o final do ano é o período em que a maioria faz avaliação, faz um balanço e projeta os planos. E recomendo, existe um método, ou existem vários métodos que são considerados os mais adequados para esse ato de avaliação e balanço. Doutora Magda, muito bom dia, seja muito bem-vinda, grato por ter aceito o convite. Muito bom dia, é um prazer estar aqui novamente na RDC, agora ao vivo. Esse assunto é um assunto muito interessante, ainda mais para conversar com os colegas. As pessoas não têm fórmulas, vamos dizer assim, nós não temos fórmulas prontas para que se passe um melhor final de ano, né? Cada pessoa vai encontrar o seu jeito, de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que acredita. Mas a gente marca que é uma correria em dezembro, né, para que as pessoas consigam dar conta de tudo que estipularam para si. Então, eu queria marcar que nós precisaríamos baixar o nível de exigência para poder passar um ano novo bem feliz, né? Bem tranquilo, porque a exigência das pessoas é que faz com que elas se cobrem demais. Psicólogo Maurício Raskin Goldstein, qual é a fórmula para a avaliação, para a projeção dos planos, para que seja um momento produtivo, positivo? Certo. Prazer, Armando. Obrigado pelo convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Por me receber aqui no Manhã RDC. Olha, eu não saberia dizer uma fórmula, um melhor método, mas em acordo com o que a Magda trouxe para a gente nessa questão de exigência, que passa pela questão da idealização, né? Aquilo que a gente imagina que seja possível, tanto para a gente, como o jeito que a gente imagina que seja a vida dos outros. Eu diria que isso é uma coisa importante da gente estar atento, porque muitas vezes, bom, é um ano novo, é um novo ciclo, a gente acaba idealizando um novo eu, mas como é que é esse novo eu que a gente está idealizando? Ele resolve todos os problemas do nosso eu do passado? E o que a gente acha que está acontecendo na vida dos outros? A gente acha que, bom, só a gente tem problemas e para os outros está tudo muito bem, tudo muito arrumado, né? A nossa experiência na clínica diz que, bom, não é bem por aí, né? Que a gente pode pegar leve, a gente pode ir com calma e que se a gente puder fazer uma retrospectiva que seja generosa com a gente mesmo e que a gente possa criar planos realistas que não vão muito além daquilo que a gente já pôde oferecer esse ano, talvez seja um bom começo. Psicóloga Michele Terres, do Bom Dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda, grato por ter aceito o convite. Como é que se faz a avaliação sem que ela provoque dores ou as queixas resolvem? Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Quando a gente vai avaliar o ano que passa, esses ciclos, né, que acontecem, a gente costuma usar sempre, né, o fim do ano, aniversário, são datas, né, em que a gente acaba utilizando uma forma de repensar, né, o que está acontecendo. Mas uma das coisas que a gente poderia usar, e aí não é uma fórmula única, né, mas de acordo com a cultura de cada um, uma das coisas que a gente pode recomendar que as pessoas façam, levando em conta isso que os colegas falaram, para a gente diminuir o nosso nível de cobrança em relação ao futuro, é olhar para o que a gente conseguiu ao longo desse ano. Quais foram as nossas conquistas, onde a gente chegou, quais foram as amizades que a gente fez, quais são as nossas possibilidades do momento, né? Fazer essas pausas momentâneas para a gente poder olhar onde está e antes de projetar coisas novas, comemorar onde a gente chegou é algo muito importante para que a gente cresça, né, e fique feliz por ter chegado aonde está. A festa de Natal, a festa de Papai Noel, é a ocasião em que há um ato simbólico, motivado, provocado pelos pais, que é a entrega do bico para o Papai Noel. Psicóloga Magda Mello. Então, nos detalhe um pouquinho mais sobre o significado. Então, os pais costumam utilizar o Papai Noel, a figura do Papai Noel, essa autoridade, né, para retirar o bico, o uso do bico, né, que já foi recomendado pelo pediatra, que já foi recomendado pelo dentista, enfim, e que está sendo normalmente postergado. Então, nesse momento, inclui-se na festa de Natal o ritual, né? Às vezes viajam para entregar para um outro Papai Noel, então o bico fica bem longe de casa, de forma que ele não possa retornar à criança. A criança sofre com essa entrega, né? É um luto para ela, mas para os pais é um alívio, porque ele encontra uma autoridade, né? Já que ele não está conseguindo sustentar por ele mesmo, que vai retirar o bico da criança durante o ano, né? Então, ele encontra uma autoridade que vai ajudá-lo a poder manter essa ideia de que o bico foi entregue e não tem volta, né? Então, isso é muito interessante, muitas famílias utilizam esse ritual. Normalmente, o Papai Noel é de algum shopping, né? Ou de Gramado, ou de um lugar um pouquinho mais longe de casa, né? Para que ele fique por lá. Então, é um tema que ele circula nas famílias que têm crianças pequenas. Psicólogo Maurício Raskin-Goldstein, como é que você analisa a importância do elemento imaginação durante o Natal? Porque tudo se projeta na imagem do Papai Noel, que vem do céu, uma carruagem, a ideia do presente. Como é que isso... Qual a importância que isso tem na formação da personalidade? Olha, a imaginação e a capacidade imaginativa de cada um é algo que está atrelado à personalidade das pessoas, no sentido de que algumas pessoas são mais imaginativas, outras são menos, né? Mas o mais importante nesse momento é que a gente possa ter um sentido no que está acontecendo, a gente possa, de uma forma criativa dentro de nós, acomodar um sentido para esse momento do Natal, da reunião familiar, e a gente possa tentar fazer disso algo prazeroso, mesmo que exista nessa reunião algum desafio, alguma diferença, e que a gente saiba que toda família tem. Ou pelo menos 99,9% das famílias têm essas diferenças, a gente não pode afirmar que todas absolutamente têm, e que nesse momento talvez a gente possa, de uma forma criativa, usando a nossa imaginação, contornar um pouco isso. Né? A gente possa tentar lá conversar, bom, aquela pessoa que a gente não concorda tanto a parte política, quem sabe a gente procura um outro assunto, a gente tenta criar uma outra ponte de vínculo, porque o Natal é um feriado, é uma comemoração que agrega as pessoas, e quando a gente fala em estar junto, a gente fala em vínculo, que é a coisa mais importante que tem entre a gente e os outros. Psicóloga Michele Terres, por que é tão importante para a criança a imaginação? Isso começa nos primeiros contos de fada, passa pelo Natal e por outras circunstâncias do cotidiano.
Bom, pensando na parte de imaginação, acho que é uma das coisas que é importante para a gente, os colegas que trabalham com esse lado mais infantil, né, podem me ajudar também. Quando a gente vê o universo da criança, de alguma forma, a cultura, né, ela está se estabelecendo. E aí o que os pais contam também pode, né, fazer com que isso se sustente a longo prazo. Então, usa-se alguma linguagem simbólica para a gente poder incorporar fatores culturais, como, por exemplo, contar da história do Papai Noel, né? Que ele traz o presente ou que ele mora em outro lugar. Isso tudo é um fator da cultura. Então, como a criança vai utilizar esses recursos para poder se formar socialmente, né? Para que socialmente ela se estabeleça. Então, nesse sentido, a importância da imaginação, ela ajuda também nos processamentos cognitivos, né? Quanto mais possibilidades de abrir espaço que as crianças tenham, não só as crianças quanto os adultos, mais facilidade ela tem de interagir com o mundo. O Jornal Estado de São Paulo publicou semana passada uma reportagem tratando da independência, momento em que a criança adquire a independência. E diz certo trecho da reportagem: em certa fase do desenvolvimento, seu filho pode pedir para dormir na casa de um amigo ou de uma amiga próxima. Uma enquete realizada pelo site parental Made for Moms revelou que a maioria dos pais não deixaria o filho dormir fora de casa com menos de 5 anos. Porém, existe uma idade ideal para esse evento? Psicóloga Magda Mello. Olha, a idade é estipulada pela família, a idade ideal, né? Não existe idade ideal, mas é prudente que os pais aguardem que ela cresça um pouquinho e que ela possa ter defesas diante de situações diferentes das de casa. Quando existem pais radicalmente contrários à ideia de deixar os filhos dormir fora de casa, porque perdem um pouco esse controle e não sabem o que pode acontecer lá na outra casa. Por outro lado, ir dormir na casa de um coleguinha, de uma amiguinha, é algo que facilita a socialização da criança. Mas crianças maiores, os pais permitem com mais tranquilidade, com mais facilidade. É o que eu vejo assim na clínica. Eu não sei assim os colegas. Uhum. Maurício, por gentileza, sua opinião. Bom, acredito que esses movimentos de independência da criança, né, claro que a criança não está habilitada a fazer uma verdadeira autoavaliação de quais são as capacidades dela, do que ela realmente está pronta para fazer ou não. E nisso vai entrar com muito peso o olhar dos pais, o olhar da família, o olhar dos cuidadores, que vão autorizar ou não esses movimentos de independência, como dormir na casa dos amigos. Por outro lado, eu acredito que seja muito importante que se a gente acredita que, bom, é o momento, a criança já tem essa condição, que a gente dê suporte para ela, né? Sem o compromisso de que dê certo. Que a gente diga, olha, pode ir para casa do amigo, se tu ficar assustado, se tu ficar nervoso, tu me telefona, tu fala pro tio fulano, né, o pai do amiguinho, me ligar, eu vou, eu te busco, eu tô aqui, a mãe tá aqui, o pai tá aqui, né, e vai lá e aproveita, e se não der para aproveitar, nos procura, que a gente está aqui de prontidão para que na próxima vez talvez dê certo. Sua opinião, Michele Terres, a propósito desse assunto da independência da criança para sair de casa, dormir na casa de um amigo ou de uma amiga? Bom, quando a gente vai falar sobre comportamento infantil, a gente precisa levar em conta a maturidade da criança e quais comportamentos ela costuma ter, né, no ambiente onde ela está acostumada. Então, os pais podem ter esse olhar. Mas a gente precisa alertar muito as pessoas, né, de que os cuidados que a criança vai ter lá fora, como a gente já viu aqui, precisam ser apoiados pela família. No entanto, a gente percebe às vezes na clínica que alguns pais têm receio em função de questões de abuso, né, de outras coisas que podem acontecer pela perda do controle, né, ou pela forma como a criança vai lidar com isso. Então,
A gente recomenda que esse processo, né, se a criança nunca dormiu fora, seria adequado que a gente primeiro negociasse isso para que ela dormisse na casa da avó, na casa da Dinda, na casa do Dindo. São lugares assim onde os pais, né, é uma extensão da família. Para a gente partir para esse outro aspecto, né, de dormir fora, é legal também que a gente tenha conhecimento de como é que esses outros pais lidam com os cuidados. Porque, às vezes, a cultura familiar é diferente e a gente pode gerar atritos maiores. Então, conversar com os pais que vão receber a criança, fazer combinados, né, de como é que vai ser, se a criança pode ou não pode voltar para casa no meio da noite, porque isso também, se a gente não se alertar, se os pais, que são os adultos, não se alertam, isso pode inclusive ser traumático para a criança. Uma experiência que era para ser prazerosa, independente, pode ser traumática, porque ela pode ficar chorando a noite toda. Então é bem legal que os pais combinem tanto com a criança que está indo dormir, mas também com as pessoas que vão recebê-la, né, na casa onde esse filho vai estar, e façam essas combinações de uma forma bastante transparente. Próximo assunto, mágoa. Guardar mágoa tira a paz, gera estresse, afeta a qualidade do sono e pode, de fato, provocar. Voltamos com o Manhã RDC, que promove uma reunião de especialistas em comportamento. Contamos com as presenças da psicóloga Magda Mello, do psicólogo Maurício Raskin Goldstein e da psicóloga Michele Terres. Vamos agora tratar de um assunto que não raramente surge, desaparece, ressurge, que é a mágoa. Guardar mágoa tira a paz, gera estresse, afeta a qualidade do sono e pode, de fato, adoecer. É a conclusão de um estudo conduzido por Charlotte Whitlet, professora do Departamento de Psicologia do Hope College em Michigan, Estados Unidos, e mostra como o sofrimento e o perdão têm influência direta no nosso organismo. O assunto agora será analisado em detalhes, começando pela psicóloga Magda Mello. Então, a mágoa, ela machuca a pessoa aos poucos, né? E é importante que, eu gosto muito de traduzir esse sentimento por ressentimento. A pessoa ressentida, eu gosto muito dos estudos da Maria Rita Keu nesse sentido. A pessoa ressentida, ela fica, vamos dizer assim, vivendo a sua vida em torno do ressentimento, das mágoas em relação aos outros. E isso vai corroendo ela por dentro e impedindo-a de viver livremente. Então, esse é um assunto que fica, vamos dizer, emperrado na vida dela até que se resolva. Às vezes as pessoas não resolvem as mágoas. Às vezes elas ficam ressentidas vida fora, né, sem poder dar, vamos dizer assim, um destino a isso de uma forma mais saudável. Então eu diria que a mágoa, se ela for cultivada ao longo do tempo, ela se transforma em doença. E isso não é bom para a pessoa. Então, a época de final de ano é um bom momento para perdoar, né, em relação às mágoas e ressentimentos. Psicólogo Maurício Raskin Goldstein, como superar a mágoa? Acho que foi impecável a colocação da doutora Magda. Realmente,
a questão da mágoa, né? Bom, mesmo que a gente saiba que é uma coisa que não é boa pra gente, o que acho que empiricamente ali na nossa própria vivência a gente pode se dar conta que a gente não se sente bem quando a gente está magoado, né? Que aquele sentimento não vale a pena. Mas, bom, não é só decidir assim, não vale a pena sentir mágoa, então não tô mais magoado. Né? A gente precisa poder construir um caminho para a dissolução dessa mágoa e que isso vai testar algumas outras habilidades nossas, né? Vai até a questão da imaginação, da criatividade que a gente conversou antes, também entra em questão, né? De como a gente pode se colocar numa posição vulnerável para procurar alguém com quem a gente está magoado e dizer: fulano, olha, aconteceu isso e aquilo e eu fiquei magoado, eu não gostei, eu não quero seguir me sentindo assim. O que a gente pode fazer? Né? O que tu pensa do que aconteceu? E eu acredito que é nessa proximidade, quando a gente está perto, parece que tudo é mais fácil. E que principalmente em relação à mágoa, quanto mais distante a gente fica um do outro, mais esse sentimento cresce, mais parece que a pessoa é distante e principalmente mais a gente começa a pensar pela pessoa. Ah, porque o fulano pensa isso, ele pensa aquilo de mim, ele fez isso por isso, e a gente, na verdade, nem sabe o que aconteceu, e quando a gente se aproxima e conversa, parece que, bom, não era nada disso. Então, a minha sugestão, Armando, nesse sentido, é que a gente possa se aproximar, a gente possa tentar revincular, e a gente possa se permitir entrar numa posição de vulnerabilidade, que é um grande desafio por si. Psicóloga Michele Terres, quando um paciente chega ao seu consultório e revela que está com uma mágoa profunda em relação a uma pessoa, uma circunstância vivida, o que é que a senhora aconselha? Bom, acho que uma das primeiras coisas quando a gente vai falar sobre a mágoa, normalmente ela é originada por alguma tristeza. Então, uma emoção natural da nossa vida, toda vez que a gente é frustrado de algo, algo não acontece conforme o planejado, a gente acaba ficando triste. E o problema da mágoa é que ela vai crescendo, né? A gente não consegue deixar a tristeza passar e acaba carregando isso internamente. Então, quando a mágoa é muito profunda, ela é de muito tempo, uma das coisas que a gente pode fazer é validar a nossa tristeza inicial. Entender que a gente teve motivos naquela época para poder se sentir triste, para poder se sentir daquela forma, que aquilo realmente naquele momento foi injusto, mas que às vezes nem a gente, nem a outra pessoa tivemos a intenção, nem podemos culpar o que aconteceu no passado. Então, olhar também para o passado como uma ideia de que naquele momento aquilo aconteceu e que agora a gente pode agir de uma nova forma. Então, quando a gente olha para esse passado, né, e aceita que ele foi o que era e que a gente não tem como mudar, a gente pode olhar para o presente e pensar no que pode ser feito. Então, uma das coisas, além de aceitar essa mágoa como algo que a gente está carregando e que está nos prejudicando, é se perdoar também, às vezes, por ter carregado ela por tanto tempo. Quando as pessoas se dão conta de que elas carregam mágoas muito grandes ou que isso já está aparecendo no corpo, também é uma outra coisa que a gente precisa fazer. A primeira, a gente não pode oferecer para o outro aquilo que a gente não oferece para si primeiro. Então, aprender a se perdoar e a se aceitar dentro dessa situação é um passo muito importante. Depois que a gente já está com isso tudo muito bem organizado, procurar outra pessoa vai nos permitir ficar vulnerável diante dela, né? E falar sobre como a gente carregou isso também pode ajudar nesse processo, né? de reencontro, né? Como foi trazido pelos colegas também. Próximo assunto que eu proponho, o descontrole emocional. Parece cada vez mais crescente. E o que acontece no trânsito, por exemplo, é uma característica do que nós estamos vivendo. O seu conselho a propósito do descontrole emocional, como agir, como corrigir, psicóloga Magda Mello? Então, o descontrole emocional para a psicanálise, que é o ponto de vista que eu costumo circular, né, e transitar, ele tem que ver com a falta de simbolização dentro da pessoa, ou seja, ela não consegue pensar quando está diante do outro ou de uma situação muito severa ou de uma situação de tensão. Então, ao não conseguir pensar, simbolizar, representar, ela, vamos dizer, ataca o outro, né? Ataca uma pessoa, ou ela bate o carro, ou ela,
enfim, se descontrola de qualquer forma. Então, a maneira é, em primeiro lugar, né, é poder pensar-se, né, naquilo que faz e poder buscar uma ajuda, buscar um tratamento. Muitas vezes, sozinhos, a pessoa não consegue resolver essa situação. E esse descontrole vai aparecer na família, nas situações de trabalho, no trânsito, em variadas situações. E ela provavelmente vai ter que se dar conta ou alguém sinalizar de que isso não está bem, né? Psicólogo Maurício Raskin Goldstein, como lidar e como superar o descontrole emocional, que atrapalha e atrapalha muito, né? Sem dúvida, Armando, é uma questão complicada. Essa parte do controle emocional, vamos usar um outro termo, da estabilidade emocional, é um fator estável da personalidade das pessoas, o que quer dizer que é algo que a gente pode conhecer no outro. A gente sabe, né, o fulano é mais estourado, né, uma coisa que a gente carrega com a gente, costuma carregar essa tendência a ficar mais ansioso, mais estressado, até mais deprimido ao longo da vida. Acho que a doutora Magda trouxe um ponto importante. Muitas vezes é difícil lidar com isso por conta própria, sozinho. É importante que a gente tenha um auxílio, uma ajuda, um espaço onde a gente possa conversar e possa ir se conhecendo, que eu acho que talvez seja a principal questão nisso tudo, né? O que aperta os meus botões? Né? Em que momentos eu fico realmente muito estressado? E talvez saber que a gente é assim seja o primeiro passo para que a gente possa, pensar quando isso acontece, sabe? Do tipo, bom, não, eu estou no trânsito, eu sei que eu sou estressado, né? Eu não vou buzinar de volta, eu não vou porque eu vou ficar muito irritado e por aí vai, né? Acho que talvez essa seja a minha sugestão, porque realmente não é uma questão simples de ser trabalhada. Psicóloga Michele Terres, descontrole emocional, como tratar disso? Bem, eu costumo dizer, quando a gente vai trabalhar com desregulação emocional, né, esses momentos, esses rompantes, que as emoções elas são naturais, né, e elas são avisos do nosso corpo em relação, né, a algo que está acontecendo. Então, existem momentos em que algo vai acontecer, em que a gente vai ficar triste, em que a gente vai ficar feliz, em que a gente vai ficar com raiva. Então, as emoções, elas são comportamentos, né, respondentes, a gente não tem como controlar. A gente tem como controlar o que a gente faz depois que a gente nota essa emoção. E eu costumo trabalhar no consultório com os clientes a ideia de que a raiva, quando ela aparece, ela está tentando nos avisar que a gente está em perigo de algo. Se a gente for usar uma analogia, por exemplo, como se fosse um cachorrinho, né? Em geral, um cachorro, quando se sente ameaçado, ou ele vai se afastar, ou ele vai atacar. E a raiva pode ser um movimento de ataque. Então, normalmente, né, se a gente enxerga a raiva como um aviso, ela pode estar nos sinalizando de que a gente está se sentindo sob ameaça de algo. E quando a gente está no trânsito, por exemplo, né, a gente pode estar se sentindo ameaçado pelo relógio, né, pelo tempo que a gente vai levar para chegar, ou pelas pessoas importantes que estão nos aguardando, ou pela nossa liberdade, a ânsia pela liberdade, por exemplo, para sair no final de semana. Então, reconhecer que a gente está em um ambiente aonde, né, as nossas emoções podem aparecer, porque elas estão nos dando um aviso. Isso nos sinaliza, né, de que a gente pode, depois que notar essa emoção desconfortável, escolher o que vai fazer. A gente pode aprender a escolher o que faz depois que a emoção aparece. Então, quando a gente fala em regulação emocional, na verdade é para a gente aprender a descobrir essa emoção antes dela ter um estopim muito alto. O fato da gente aprender a reconhecer todas as nossas emoções faz com que a gente possa fazer escolhas mais conscientes depois de como agir em cada momento difícil da vida. E agora a mensagem do Simers: viver mais, melhor e garantir um futuro protegido para a nossa família é o que mais queremos, não é mesmo? E para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers, a segurança dos médicos é tão importante quanto o cuidado que eles têm com a saúde dos pacientes. Por isso, o Simers apresenta uma nova solução contábil para garantir o futuro dos seus associados com mais tranquilidade e, ainda melhor, com as menores taxas de mercado. São soluções em previdência privada complementar nas modalidades aberta e fechada.
Invista na sua previdência privada e proteja seu futuro com o Simers. Entre em contato e fale com um dos consultores especializados do Simers. Simers Prev, um futuro protegido. 51-982-421616. Próximo assunto, depois de termos tratado do descontrole emocional, o distúrbio alimentar, que leva último bloco do Manhã RDC, que hoje reúne a psicóloga Magda Mello, o psicólogo Maurício Raskin Goldstein e a psicóloga Michele Terres. Estamos aqui fazendo consultas abertas sobre questões que dizem respeito a comportamento, hábitos. E o assunto que eu proponho agora é sobre distúrbios alimentares. Algumas pessoas sofrem com a extrema magreza, outras pessoas sofrem com a obesidade, lutam contra a obesidade, não conseguem superar esse obstáculo. Sua avaliação, sua orientação, psicóloga Magda Mello. A obesidade e a anorexia, né, que são extrema magreza e o contrário, elas têm como base a depressão. Então, a pessoa, para se libertar disso, não adianta simplesmente fazer dietas, ela precisa tratar as questões emocionais. Isso tem origens muito precocemente na vida da pessoa, com marcas importantes na infância, né, de aonde tem já esses sinais de talvez privação de afeto no início da vida. E aí, de alguma maneira, ela reivindica, ou não comendo, ou comendo em excesso. Quando uma pessoa come em excesso, por exemplo, a gente costuma se perguntar, ela tem fome de quê? O que é mesmo que ela coloca para dentro para se saciar? Será somente o alimento? Então, há questões psicológicas que se interpõem nesse processo, questões muito importantes. Quando uma pessoa deixa de comer, né, ela está deixando de comer para quê? Para quem? O que ela quer? A quem ela quer chamar para perto? Então, são questões para nós pensarmos de todo modo, são pessoas que não encontram mediação entre o mundo interno e o externo, né? E acabam colocando no corpo essa representação de coisas que não estão bem dentro de si. Como superar o distúrbio alimentar? Psicólogo Maurício Raskin Goldstein. Bom, Armando, acho que inicialmente eu gostaria de quebrar isso em duas categorias, vamos dizer assim, né, para trazer algumas colocações, pensando no que fazer, né, em como lidar com essas questões. Vamos colocar para um lado a anorexia, essa extrema magreza, e para o outro lado a obesidade, o excesso de peso. A obesidade muitas vezes é um transtorno, não vamos chamar de transtorno, mas é uma condição que a pessoa vai lidar durante toda a vida. Algumas pessoas até têm só uma tendência, né, a reter mais energia, mais comida, né, e a engordar mais. E isso acaba sendo um desafio, e acho que o mais importante nesse sentido é que se a gente quer lidar com isso, se a gente quer buscar uma outra possibilidade para essa questão, né, que a gente pegue leve com a gente, que a gente procure ajuda, que a gente não tente dar conta disso sozinho, né? Muitas vezes a comida está lá ocupando um lugar muito grande na nossa vida, onde talvez todo o nosso prazer, toda a nossa satisfação, né, e a nossa forma de lidar com a ansiedade esteja na comida. Né? Então, meu dia foi ruim, vou comer, meu dia foi bom, vou comer, né? E isso também se aplica a outras questões, poderia ser com a bebida e por aí vai.
Agora, na questão da anorexia, né, que daí já é uma situação bem diferente, a gente está falando ali de um transtorno que muitas vezes vai estourar lá na adolescência, talvez na adultez jovem, né, que é essa repulsa à comida, essa ideia quase dissociada da realidade de que a pessoa está gorda, quando na verdade ela está realmente muito magra a ponto de correr risco de vida. São quadros muito complexos que eles envolvem todo o quadro familiar, e que daí sim a gente precisa de ajuda profissional e não só de um psicólogo, mas multidisciplinar. A gente precisa ter junto uma orientação de um médico psiquiatra, de um nutricionista, a gente precisa ter uma observação maior, porque essas pessoas realmente estão em risco de vida, elas precisam de um olhar competente, preparado, especializado para poder lidar com essa questão que é muito séria. Psicóloga Michele Terres, como superar o problema do distúrbio alimentar? Bom, os distúrbios alimentares, eles, assim como o Maurício falou, são categorias muito amplas, né? E a gente não tem uma única resposta. Mas eu diria para os telespectadores, né, alguém que tem em casa, alguém com distúrbio alimentar, que esteja percebendo isso, que a busca por um profissional de saúde para poder ter acompanhamento é fundamental. A gente tem algumas dificuldades, a gente tem alguma dificuldade às vezes em buscar ajuda, né? Então, se eu reconheço que alguém da minha família está passando por algum tipo de transtorno alimentar, ou eu tenho suspeita disso, a busca por um profissional de saúde, ela é fundamental, porque a gente não tem uma única perspectiva para poder trabalhar com isso. Então, para a gente ter resultados a longo prazo, infelizmente, né, não é uma dica mágica que vai acontecer aqui. Então, a busca por um profissional é o principal que a gente poderia orientar os telespectadores. Vamos agora tratar de outro assunto que é muito comum no cotidiano, os conflitos familiares. A psicóloga Magda Mello vai nos responder se tem encontrado mais circunstâncias insuperáveis em relação aos conflitos, ou eles são superáveis e como isso pode se dar? Os conflitos familiares são comuns em todas as famílias. Não há uma família que não haja conflito, pelo menos que eu tenha visto, né? E tem como superar, tem como trabalhar, embora algumas pessoas se coloquem mais intransigentes do que as outras, é possível se trabalhar, temos técnicas para trabalhar isso, né? E precisam de ajuda muitas vezes. Outras vezes, as famílias, de acordo com as suas culturas, conseguem conversar tranquilamente e para resolver essas questões, tá? Mas não é muito fácil, então a ajuda psicológica vai contribuir bastante para fazer circular a palavra. Quando a palavra tranca, é que dá o conflito, ou seja, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, são antagônicos os pensamentos e não conseguem o diálogo aí. Quando a palavra começa a circular, mesmo com as diferenças, como já foi mencionado antes, as pessoas têm diferenças, as famílias têm diferenças, mesmo com essas diferenças, se houver essa tolerância, será possível trabalhar conflitos internos. Psicólogo Maurício Raskin Goldstein, conflitos familiares, eles são superáveis? Já viu casos em que são insuperáveis? Olha, irmão, conflitos familiares, como a Magda bem trouxe, sempre acontecem, é uma questão que é quase estrutural, né? É difícil a gente ter uma convivência entre pessoas que não seja permeada por algum tipo de conflito em algum nível. A questão é, eu acho que tem alguns questionamentos que a gente pode se fazer quando a questão são conflitos familiares, né? A primeira delas é, eu realmente quero resolver esse conflito ou eu vou só aceitar que existe a possibilidade de que eu e essa pessoa coexistamos com as nossas diferenças e tá tudo certo, né? Ele vai estar no canto dele, eu vou estar no meu canto e vai ficar tudo bem se a gente, né, não se atritar, não faiscar, e para isso a gente precisa estar distante um do outro. Agora, em outras situações nas quais existe um conflito, que a gente possa também se perguntar qual é a parte que a gente tem nesse conflito, né? E também não só colocar no outro a responsabilidade pela dificuldade na relação, mas que a gente possa olhar e chegar assim, bom, talvez isso que eu tenha dito ou que eu tenha feito não foi tão legal, né? E de novo, da gente poder entrar numa posição de vulnerabilidade, de chegar e dizer, fulano, olha só, eu fiquei pensando
aquilo que eu te disse não ficou legal, né? Não sei o que tu pensa, te incomodou, eu sinto que a gente está distante, né? O preço que a gente tem que pagar, de certa forma, para resolver um conflito é, primeiro, admitir que o conflito existe, segundo, pensar se esse conflito, né, ele veio mais da gente, ele veio mais do outro, o que aconteceu, e o terceiro é baixar as nossas defesas, né? Se colocar nesse papel de vulnerabilidade e ver o que acontece. Okay. Né? Psicóloga Michele Terres, conflitos familiares, como enfrentar? Bom, acho que o Maurício deu uma resposta muito completa, né? Mas a gente também trabalha com movimentos, entendendo que existem movimentos familiares, existem conflitos familiares e existem formas diferentes de lidar com o conflito. Então, o conflito é essa dissonância de opiniões. Mas como eu vou lidar com o conflito é que vai dizer como que a gente vai resolver ou não, né? Existem conflitos que não podem ser resolvidos, né? Opiniões que nunca vão se tornar iguais. Então, eu posso escolher como eu vou resolver. Eu posso escolher com o diálogo, eu posso escolher com xingamento, com briga, com distância. Então, eu também posso escolher como é que eu vou lidar com o conflito. Mas uma coisa bem importante é que o Maurício chegou a trazer, que é sobre a nossa vulnerabilidade. Às vezes a gente não está pronto ainda para poder lidar com aquele conflito, né? Então, reconhecer também quando a gente está disposto e quando a gente não está. Às vezes, o fim do ano é um momento muito propício para a gente procurar as pessoas, porque elas, em geral, estão de defesas mais baixas, né? Um momento em que a gente vai criar esse laço familiar. Mas, dependendo de como são as situações familiares, às vezes o momento de fim de ano também não é tão propício. Então, cabe a cada um escolher, né, em que momento vai estar mais disposto e mais aberto para se tornar vulnerável. Até porque, quando a gente quer lidar com o conflito, a gente não necessariamente vai mudar a opinião do outro. A gente talvez esteja se libertando daquela mágoa que a gente falou lá no começo do programa. A ideia, né, de que a gente está se abrindo para poder olhar para o conflito de uma forma diferente, deixando as nossas mágoas de lado, ainda que as coisas, né, não funcionem exatamente como a gente gostaria. Estamos chegando ao final do programa, as mensagens despedidas e encerramento, começando pela psicóloga Magda Mello. Então, eu agradeço por estar aqui, desejo a todos um feliz Natal, um próspero Ano Novo e que as pessoas consigam, vocês aí, ter alguns planos e metas para alcançar no ano de 2024. Acho que isso é muito importante. Nós nunca poderemos estar sem metas, sem planejamento. Isso movimenta o psicológico. Maurício Raskin Goldstein, sua mensagem de encerramento. Bom, mais uma vez agradeço muito o convite, Armando. E a minha mensagem, né, que eu gostaria de deixar para o telespectador é que aproveite essas festas. Eu sei que isso soa simplório, mas quando eu digo isso, eu digo aproveite dentro das possibilidades. Aproveite como for possível. Ah, mas na minha família tem briga, mas o meu pai não vai estar aqui, mas eu gostaria que isso, aquilo fosse diferente. Aproveita como dá, né? Desejo tudo de bom para vocês em 2024, um Feliz Natal e que a gente possa estar mais unidos e mais vinculados do que em 2023. Psicóloga Michele Terres. Obrigada pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com os colegas, né? Acho que a mensagem de fim de ano é que a gente possa, né, por alguns instantes, em meio a tantas comemorações, tantos olhar para fora, tantos brinquedos, tanto Papai Noel, né? A gente costuma olhar muito para as festas e pensar muito no externo, nas outras pessoas. Mas o meu convite aqui é para que cada um, né, durante alguns instantes, nesse fim de ano, possa olhar para dentro de si, né, e avaliar como está se sentindo em relação a si mesmo. Se está se sentindo orgulhoso, se está se sentindo feliz, porque a partir desse momento de reflexão é que a gente pode sim, né, mudar o nosso curso da vida. Não necessariamente na noite do dia 31 para o dia 1º, mas é quando a gente toma consciência de onde a gente está e como a gente quer ser. Eu tive o prazer de mediar o encontro de 3 grandes especialistas na área da psicologia. Magda Mello, Maurício Raskin
Manhã RDC. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul.